Meu amigo, minha amiga, esta quarta-feira está muito movimentada e olha que ela não acabou ainda. Até o final da noite podem aparecer novos elementos de uma operação que a Polícia Federal está fazendo, cujo alvo é o senhor Sóstenes Cavalcante. Alguém que está fazendo com que a Polícia Federal nos apresente um novo milagre. O milagre da transformação de um pastor barra deputado federal barra braço direito de Silas Malafaia num fantasma. É porque ele se escafedeu, ele se pulverizou. Ninguém consegue achá-lo porque fazer declarações nesse momento para ele pode ser um negócio muito incriminador, muito complicado. Porque a Polícia Federal está localizando as pessoas que o ajudaram a apresentar uma justificativa, que a gente sabe que não justifica absolutamente nada, desse milagre de ter aparecido dinheiro em grande quantidade dentro do apartamento dele lá em Brasília. Essa história, nós todos sabemos que foi uma grande armação, né, por parte dele para tentar justificar o injustificável. Como alguém que está sendo acusado, alguém que está sendo investigado por desvio de dinheiro público, de se locupletar em corrupção com orçamento secreto, enfim, essa história toda, é óbvio que ele não vai conseguir escapar dessa situação. Ele tem partido aí para o ataque, sempre fazendo algum tipo de declaração, algum tipo de calúnia, sempre tentando desviar o foco, mas a situação para ele ficou mais complicada hoje, porque mais dinheiro foi descoberto com o advogado que ele apresentou como sendo aquele que comprou a mansão dele em Ituiutaba, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, farei aqui algumas atualizações e vou comentar também sobre uma previsão que eu fiz no nosso encontro anterior, que não demorou muito tempo, ela se confirmou. O cursinho de estelionatário, né, o para-estelionatário que Paulo Figueiredo deu para Flávio Bolsonaro, como se Flávio Bolsonaro precisasse de algum curso para a prática de crime, né? O cursinho se materializou. Não é que Flávio Bolsonaro fez exatamente o que eu disse para vocês que ele iria fazer? Ele iria dizer o que o Paulo Figueiredo estava dizendo para ele dizer? Bom, vou falar com vocês sobre o que aconteceu, o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora, o nosso portal ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, aí participe aqui do nosso portal, veja sempre os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, mande seu comentário, são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? E lembrando que no primeiro comentário aqui no nosso portal, sempre leia, porque tem os links ali do nosso clube de membros, do nosso canal de cortes, e do abaixo-assinado, e também de uma campanha muito importante aqui que você pode participar, você que quer ver novas pessoas dentro do parlamento brasileiro enfrentando essa extrema-direita insana e bandida, né? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dê uma olhada lá e participe, tá bom? Bom, gente, começando aqui fazendo um agradecimento muito carinhoso às meninas Sara Miranda e Xanda Fonte, que me convidaram para participar, algumas semanas atrás, né, do Barzinho das Meninas. Aí elas me deram de presente essa canequinha aqui, ó, colocaram um desenhozinho da cara do José, né? Olha, meninas, muito obrigado, viu? Muito legal. Elas têm sempre programa aqui exibido às quintas-feiras na Folha TV. E olha, muito legal. Muita gente reclama que a internet é um ambiente que é muito inóspito para muitas pessoas, você consegue chamar muita atenção pelo lado negativo, muitas pessoas começam a te odiar, te perseguir. Olha, aqui comigo, o saldo é extremamente positivo, eu tenho feito muito mais amigos, muito mais amigas, pessoas que, enfim, eu estou aprendendo a admirar cada vez mais, e às vezes é muito legal ter encontros pessoais com essas pessoas, né? Porque às vezes a gente se encontra nos nossos podcasts, em eventos por aí. É muito legal, gente. Então, um beijo para vocês duas, Xanda e Sara. Olha, sucesso sempre para vocês, tá bom? Obrigado, tá? E aí, gente, pesquisa Atlas, eu já comentei com vocês, ela começa a mostrar, segundo os gráficos aqui, que o derretimento da candidatura do Flávio Bolsonaro, ela está começando a dar uma acelerada. Ela ficou estável durante um período, está começando a se aprofundar. E a manutenção da candidatura do presidente Lula numa ascensão também está sendo notada. E os principais responsáveis por essas alterações são setores da nossa sociedade que se identificam como evangélicos e mulheres. E aí veio esse atropelo todo, né, que eu vou comentar aqui na sequência. Porque a gente sempre está falando dessa gente insana, mas é sempre muito importante ressaltar que no mundo real coisas estão acontecendo. Como, por exemplo, a agenda do presidente Lula, que hoje foi para a Bahia e
está passando o dia todo na Bahia, fazendo uma série de inaugurações importantes, que infelizmente os grandes veículos de comunicação não falam. Gente, é um negócio impressionante, o Lula inaugurou 2 hospitais num dia, na semana passada, nenhuma notinha, a única coisa que saiu foi que o Lula disse que o Neymar tinha sido o primeiro jogador convocado em home office, né? Então eles pegam essas coisas, quando o Lula foi entregar 1.000 ambulâncias, a imprensa ressaltou que o Lula tinha dito que a Gleisi Hoffmann era bonita. Não se fala das coisas da vida concreta, da vida real. E aí, o que acontece? Grande parte da população brasileira não sabe que o Lula está inaugurando, o Lula está entregando. Hoje é uma série de coisas. Ó, entregando o hospital lá na Bahia também, o Hospital Estadual do Litoral Norte, incorporado ao SUS, né? E entregando também uma série de veículos do Ministério da Saúde. Depois vai lá no anúncio sobre a construção da ponte Salvador-Ilha de Taparica, e depois vai terminar na reabertura do Teatro Castro Alves, o histórico Teatro Castro Alves na Bahia, da minha querida Bahia. Aliás, gente, muita gente da Bahia aqui no nosso portal, né? Olha, por isso quando eu vou à Bahia eu fico super feliz, porque sempre estou encontrando com gente que acompanha o nosso portal. Então, Lula, hoje o dia inteiro na Bahia, inaugurando o hospital e fazendo aqui as falas, né, sobre Sabe o que é difícil? a conjuntura nessa formatação que eu falei, eu já tenho comentado com vocês, que foi uma coisa positiva que a SECOM fez em relação às aparições de Lula, que ficavam muito estranhas, né, naqueles palanques com aquele monte de gente atrás, enfim, essa forma assim, é uma forma mais ágil, né? Bom, então, essa é uma parte muito positiva. Do outro lado, no mundo insano, acontece isso. Polícia Federal mira pessoas ligadas ao líder do PL em operação sob suspeita de desvios de cota parlamentar. Sr. Sóstenes, o senhor não vai conseguir comprovar a origem desse dinheiro. A Polícia Federal já está em cima. E a Polícia Federal encontrou com o cara que disse que comprou esse imóvel. O cara, de repente, quis comprar um imóvel em Tuiutaba em dinheiro vivo. E o dinheiro foi aparecer em Brasília. Gente, quem é que acredita nisso? O cara pegou a mala de dinheiro, botou no porta-mala do carro e saiu dirigindo de Tuiutaba até Brasília para fazer o pagamento de uma compra de imóvel. Essa aí nem Júlio Verne, com a sua imaginação fantasiosa, conseguiria bolar um troço desse, né? Mas aí, enfim, aí o senhor Sóstenes, ele saiu para o ataque esses tempos todos, né? Mas agora, senhor Sóstenes, o senhor vai provavelmente ganhar um carimbo de condenado e, se bobear, vai puxar uma cadeia também, né? Quem sabe lá o senhor vira vizinho do Bolsonaro, né? Polícia Federal deflagra operação contra o uso de aluguel de carros para desviar recursos. Por que esse dinheiro apareceu? Porque a polícia estava investigando. Já roubo, dinheiro público, né? Assalto dos cofres públicos, que é uma marca desse clã Bolsonaro e das pessoas da Orcrim que normalizaram o roubo como uma coisa natural, né? Um político para essa gente tem que ser ladrão, tem que cometer todo tipo de abuso, tem que ser mentiroso. Então é a escola dessas pessoas. E aí acontece, a Polícia Federal foi lá na casa do advogado, abriu um livro lá, a Polícia Federal é fogo, né? Abriu um livro e estava cheio de dinheiro dentro do livro, era um livro falso, né? E achou também relógio, que é o Patek Philippe. Olha que beleza, ó. Quem sabe aquele Patek Philippe que o Bolsonaro sumiu com ele, né? Aquele que entrou escondido no Brasil, de repente desapareceu, e esse aí venderam e não conseguiram resgatar, né? É uma história também que tinha que dar uma cadeia boa adicional para essa gente. Aliados de Sóstenes podem ter forjado registro de imóvel para justificar 470 mil apreendidos, diz Polícia Federal. É claro que a Polícia Federal sabe que isso foi uma falcatrua, e eles vão provar isso. Gente, por uma questão muito lógica, ninguém venderia um imóvel e receberia esse imóvel, o pagamento em dinheiro vivo, e sairia com a mala de Tuiutaba até o Distrito Federal e guardaria esse troço dentro do apartamento. Então, gente, senhor Sóstenes, olha, o senhor está encalacrado, tá? E nós vamos aplaudir muito na hora que chegar a sua sentença condenatória, porque dessa aí, olha, o senhor não vai escapar, não. Isso é questão de tempo, tá? O senhor Silas Malafaia também virou fantasma, não falou nada a favor do Sóstenes, o Flávio Rachadinha. Ninguém está falando nada de ninguém. Está todo mundo perdido, todo mundo abatido no campo da direita. Michele prevê que escândalos vão nocautear campanha de Flávio Bolsonaro. A Michele sabe quem é a figura.
A Michelle conviveu. O Bolsonaro deve ter falado muitas coisas do Flávio para ela. Ela deve ter escutado muitas confidências ali do Bolsonaro. E ela deve ter presenciado muitas coisas do Flávio Bolsonaro. E a Michelle, para os filhotes de Bolsonaro, ela é uma oportunista, é uma vigarista que colocou um pai. Então eles não têm menor afeto, não têm menor respeito, eles acham que ela é uma aventureira. Isso aí várias pessoas já comentaram, pessoas que estão próximas do círculo de amizade deles, né? Tem gente que afirma que hoje a situação ficou tão degradada que o casamento de Bolsonaro com Michelle é uma grande fachada, um casamento de fachada. Então, ela já prevendo que podres aparecerão nessa história, ela já está se afastando. Os relatos são que ela queria, inclusive, se desfiliar do PL, tamanha situação que ela está passando, né? E aí a extrema-direita está sem assunto, eles não estão conseguindo publicar nada sobre o assunto, ninguém está entrando no assunto Michelle barra Flávio Bolsonaro, todo mundo fugindo dessa discussão. Só que as filas estão andando, né? Eu já comentei com vocês esse editorial aqui do Estado de São Paulo, mostrando que até gente da Faria Lima não está aguentando mais o Flávio Bolsonaro. Até o mercado financeiro não está aguentando mais o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele veio com aquela história de estar com o Guedes na garupa, né? O Guedes na mochila de Bolsonaro. Então, o mercado, né, fala, vamos aguentar esse apedeuta, esse ser desqualificado, esse batedor de carteiras com a sua gangue de batedores de carteiras, porque ele vai ajudar a gente com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai vender o Brasil, vai fazer negócio, vai privatizar, nós vamos ganhar muito dinheiro. Vai mexer com o Banco Central, vai fazer todo tipo de acerto aí para o andar de cima e vai querer esmagar o povo no andar de baixo, como eu já mostrei aqui para vocês. Aposentados, servidores públicos, trabalhadores, enfim. Vai esmagar o povo para a turma dele se dar bem. Então, ele conseguiu essa ponte, né, de ser aceitado porque ele era funcional, era o vigarista, o batedor de carteiras, funcional para os grandes esquemas, os grandes gangsters, né, e os grandes veículos de comunicação que fizeram vistas grossas para tudo que ele fez também. Mas o Flávio Bolsonaro, até agora, não está com o seu Paulo Guedes, né? Não apareceu o seu Paulo Guedes, ele agora está com a filhota do Paulo Guedes, né, que é a pessoa que era braço direito aí, uma série de histórias. Então, o mercado financeiro está também meio ressabiado com o Flávio Bolsonaro. Mas era o que, para eles ainda, com todos os defeitos, ainda poderia propiciar mais dinheiro para essa gente. Mas ele está tão entreguista, tão descarado, que as pessoas percebem que ele não é pessoa confiável para absolutamente nada. Ele só quer mesmo se dar bem. Bom, e aí chegando no papo que eu comentei aqui com vocês, eu disse que esse cidadão, um vigarista que praticou crimes no Brasil, e ele fugiu do Brasil antes do 8 de janeiro, ele deu um curso de estelionato para o Flávio Bolsonaro, dizendo, Flávio, olha, diga que você desaprova tudo aquilo que eu estou falando sobre mulheres, né? Mas, na verdade, é o que Flávio Bolsonaro pensa sobre as mulheres. Vamos ver aqui de novo esse trecho aqui. E ele pode discordar de mim. Como a gente disse aqui no programa, já discordamos tantas vezes. Aliás, ontem eu sugeri isso a ele. Falei, faça do limão uma limonada. Me desautorize publicamente. Caso alguém pergunte, não tenha melindre de me desautorizar. Diga que eu não estou na sua campanha, diga que discorda de mim. Diga o seguinte, que acha que a mulher vota bem e que vota tão bem que vão votar em você. Olha só, então o vigarista, ele fala isso publicamente, e que o vigarista, que é irmão dele, né, é sócio dele, faz exatamente o que ele mandou fazer, né? Do início, não. Eu quero repudiar veementemente a fala do Paulo Figueiredo sobre as mulheres. Não concordo com o que ele falou. Completamente equivocado. Ele não faz parte da nossa campanha. Óbvio que é uma pessoa que nos ajuda muito lá nos Estados Unidos, nas pautas que nós temos nos Estados Unidos junto com o meu irmão. Ele trabalha, ajuda, tanto é que estava em diversos momentos importantes ao nosso lado lá, e em função disso que as pessoas tentam colocar no meu colo uma fala que não é minha. Eu não tenho responsabilidade sobre o que ele fala, mas tenho obrigação de falar aqui que eu me senti ofendido com a fala a partir do momento que... Ah, tá. Assim, simplesmente ele fez o que o Paulo Figueiredo mandou ele falar, gente. É muita cara de pau, né? Aí o Figueiredo dizendo aqui, olha, meu amigo Flávio Bolsonaro foi muito bem em repudiar publicamente minha afirmação. Gente,
Eu nunca vi um estelionato tão, confesso, né, como que essa gente da Sorcrim está fazendo. Enquanto isso, o Dudu Bananinha, que na Copa passada foi flagrado lá no Catar, né, e depois veio com essa palhaçada de dizer, olha, Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. e aí o seguinte, aonde é que está a criatura agora? A criatura está lá, está nos Estados Unidos também, ó. No bom e no melhor, gente, tem foto dele já em hotel, 5 estrelas, está lá tirando foto com as pessoas, né? Enquanto os trouxas que acreditaram nessa gente, uma boa parte está na cadeia, uma parte está desesperançada, uma parte está desesperada, e uma parte está agora sendo investigada pela Polícia Federal e vai terminar na cadeia também, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Olha, muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando aqui à nossa caminhada. Lembrando que sempre no primeiro comentário ali tem a forma de você participar, de você apoiar, de você ficar mais engajado e ter contato aqui comigo. Porque todo mundo que faz ali, eu coloco o seu nome no abaixo-assinado ou faz uma doação, por menor que seja, fica com um vínculo aqui, com contato direto com a nossa caminhada, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau!